É um prazer enorme, uma honra receber vocês aqui. Eu sou presidente da Bnei Brit São Paulo. Temos feito eventos semanalmente, em média 6, 7 eventos por mês. E faço o convite para que vocês participem, apoiem, sempre venham aqui. E tenham aqui a sua casa. Eu vou pedir para o Alex, para ele, nós ganhamos aqui 2 minutinhos antes do início, onde ele vai dizer um pouquinho do que nós fazemos na Bnei Brit, dar os próximos eventos até os meses de julho e agosto, e na sequência nós abrimos o diálogo aqui com o nosso querido amigo e honroso Shmuel Lemble, com o nosso diretor cultural e também querido amigo Olívio Guedes. Vai ser uma conversa bem bacana, um diálogo aberto, onde vocês fazem perguntas, ele faz os apontamentos e a gente segue num bate-papo bem gostoso, sem ser uma coisa formal, tá bem? Então, boa noite a todos. Boa noite. A Bnei Brit comemora este ano 180 anos internacionalmente e 90 anos no Brasil. A Bnei Brit, que em hebraico significa Filhos da Aliança, é a mais antiga organização judaica atuante em defesa dos direitos humanos e acolhimento social do povo judeu em todo o mundo. A Bnei Brit nasceu em 1843, em Nova York, com a iniciativa de se criar uma instituição que organizasse e acolhesse judeus, imigrantes, para a construção de uma vida livre, comunitária, solidária e socialmente inclusiva. Nos anos seguintes, a Bnei Brit já estaria no Canadá, na Europa, chegando a Israel em 1888. E hoje está em 54 países. A Bnei Brit no Brasil foi criada no ano de 1933 em São Paulo. Depois estabeleceu-se no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Paraná, ampliando sua presença para outros estados, tais como Bahia, Pernambuco, Pará, Amazonas e Minas Gerais. Estamos completando 90 anos de legado na nossa importante história no Brasil, junto à comunidade judaica e à comunidade maior, comunidade brasileira. O propósito, como irmãos e irmãs da Bnei Brit, é educar e preparar as novas gerações Ledor Vador, para uma contribuição ativa e comprometida com a sociedade socialmente e culturalmente. Promover e defender os direitos da comunidade judaica em todos e mais amplos conceitos de direitos humanos, com liberdade e justiça. Vigilância e luta permanente, junto com as autoridades governamentais e sociedade maior, contra os crimes de racismo, antissemitismo e deslegitimação do Estado de Israel. Apoio incondicional ao Estado de Israel. Conscientização e ensino do Holocausto nas escolas para que nunca mais repita. Promover justiça social, Tzedakah e Tikkun Olam, com os mais elevados princípios humanitários, com os nossos valores e virtudes de fraternidade, harmonia, justiça, luz, paz e verdade. Como irmãos e irmãs e amigos da Bnei Brit, convidamos a todos para participar e apoiar nossas causas, atividades e eventos. Juntos somos mais fortes. Shalom. Eu vou passar para o Save the Date, que são os nossos próximos eventos. Já na semana que vem, no dia 6, quinta-feira, a gente vai ter a palestra com o Milton Beck, Diálogo e Opinião com o CEO da LinkedIn da América Latina. Domingo, a gente vai ter o dia 9, um encontro musical com Cláudio Goldman, às 19 horas. No dia 13, quinta-feira, a gente vai ter um almoço de confraternização de encerramento do semestre no restaurante Badawi,
meio-dia e 15. Aí depois, no dia 18, terça-feira, palestra com Eduardo Eucobi, na Galeria Cobi. Domingo, dia 23, encontro musical com Minha Garman, às 19 horas. E entre o dia 26 e o dia 30, a viagem para Águas de Lindóia. Depois, no dia 30, a gente tem a visita ao Museu do Holocausto, seguida de almoço no restaurante Viena, Cacher. No dia 3 de agosto, palestra com Arthur Zular. E dia 20 de agosto, a palestra com Daisy Nasser. Então, agora a gente vai para o mini-bio do Shmuel Lemli, que é formado em Engenharia de Produção pela PUC, do Rio de Janeiro. É professor de Cabala desde 2000. É autor do livro Mestres da Cabala e tradutor de diversos livros de Cabala para o português, entre eles O Poder da Cabala, O Caminho, Torne-se como Deus e Deus usa batom. Colunistas de jornais e revistas. É isso. Obrigado, Alex. Obrigado pela paciência de vocês aguardarem tanto tempo para a gente iniciar. Estamos iniciando com a primeira pergunta. A modelagem que a gente preferiu fazer, eu já disse, fazemos aqui a primeira pergunta, na sequência o professor e escritor Shmuel Lemli responde, Olívio faz a segunda pergunta, depois aberto ao público para vocês dialogarem e questionarem aquilo que vocês quiserem falar. O tema da palestra hoje é Kabbalah, ou Kabbalah como caminho do saber, amor e harmonia, caminho do saber e harmonia. E a primeira pergunta é simples. No mundo completamente desestabilizado, desumanizado, 110 milhões de refugiados ou deslocados, qual a mensagem que você dá com base no tema da palestra? O Criador tem um plano, tem um projeto. E o Criador nos criou, nos colocou num mundo imperfeito, como você falou, que tem tantos problemas, tantas dificuldades, tantos desafios, para a gente poder criar a perfeição. Cabe a nós criar a perfeição. Eu ouvi há pouco tempo uma história de um homem que depois de 120 anos deixou esse mundo e ele chegou no céu. E ele chegou no céu revoltado com tudo isso. Ele chegou no céu revoltado com essa situação. E ele falou, olha, eu quero uma audiência com o Criador. Eu preciso conversar com o Criador, o que eu tenho a dizer é do interesse comum, é do interesse de todos. Aí os anjos falaram para ele, olha, não é costume alguém que acabou de chegar, um recém-chegado, ter um encontro com o Criador, não é assim que funciona aqui. Aí ele falou, não, mas o que eu tenho a dizer é muito importante, é do interesse em comum, eu não vou sair daqui enquanto vocês não me derem uma audiência com o Criador, eu quero ter uma audiência com o Criador. Aí os anjos ficaram sem saber, foram consultar o Criador, falaram, tá bom, vou receber ele. Aí o homem foi diante do Criador e falou para o Criador, não sei como é que o Senhor deixa tudo isso acontecer, o mundo tem tanta injustiça, tem tanta dor, tem tanto sofrimento, eu pensei que o Senhor fosse bom, como é que o Senhor deixa tudo isso? Aí o Criador respondeu, bom, eu mandei você. Então, a lição é que a gente está nesse mundo, de acordo com a Cabala, a gente está nesse mundo para ser o co-criador. O Criador nos entregou o mundo semi-pronto, não totalmente pronto. Temos aí um mundo maravilhoso. A gente pode sempre ver o bem ou pode sempre ver o mal, né? Tem uma natureza perfeita, uma natureza incrível, esse planetazinho aqui azul, com a temperatura certa, com as condições climáticas certas, da natureza e tudo que a gente precisa para ter plenitude, mas cabe a nós co-criar essa plenitude, e é exatamente o Alex leu aqui sobre Tikkun Olam, né? A correção do mundo, é esse trabalho de retificar o mundo, de trazer o mundo para um estado de completude, e que cabe a nós fazer, especificamente o povo de Israel tem esse papel de
trazer essa completude para o mundo, e através do povo de Israel, isso chega na humanidade toda, chega em todas as almas da humanidade. Então, tem tanta imperfeição no mundo, mas esse é o plano do Criador para nos dar a capacidade de criar a nossa própria perfeição e sermos co-criadores, e a gente está aqui para isso. A gente foi enviado aqui para isso, e cada um tem a sua parte, cada um tem a sua contribuição, cada um é uma alma única, cada um de nós é um ser único, é uma alma única, e tem uma contribuição única para oferecer esse mundo, para trazer essa correção, para trazer essa retificação para o mundo. Então é isso que eu tenho a dizer. Eu queria começar dizendo que ele tocou violão outro dia na Hebraica. Parabéns, Ale. O que tem a ver ele ter tocado violão na Hebraica com o que nós estamos fazendo aqui, né? Tudo, né? Tudo está interligado. Então, meu caro novo amigo, a Kabbalah, ela serve para estabelecer um equilíbrio, né? E como que a pessoa se prepara para conseguir saber que está indo para um caminho de equilíbrio? Sabe, sempre perguntam, uma pergunta comum que existe, é por que pessoas boas sofrem? E por que aparentemente, pessoas más prosperam? E quem já fez, né, a gente estava vendo antes que tem muitos alunos que já fizeram meu curso de Cabala aqui. Quem já fez meu curso de Cabala alguma vez? Bastante gente. O que a gente aprende nos cursos, no Cabala 1, no primeiro curso de Cabala? Por que pessoas boas sofrem? Porque a gente não está aqui nesse mundo simplesmente para ser bom. A gente está nesse mundo para melhorar. A gente está nesse mundo para evoluir. Não basta ser bom. Se eu só... Vamos supor que tem 100 níveis de ser bom. E eu já nasci bom, sem entrar em detalhes agora, mas de acordo com a Cabala, pelo meu trabalho de vidas passadas, eu já nasci bom no nível 40. Tem 100 níveis de ser bom e eu já nasci bom no nível 40 de 100. E na minha sociedade, onde eu nasci, a maioria das pessoas é 39, 38 e 37. E eu já sou quarentinha, já sou um nível 40. Qual a minha tendência? É me acomodar. Eu olho em volta, eu sou o melhorzinho aqui, a maioria é pior que eu, a tendência é me acomodar. E se eu me acomodo, eu não estou evoluindo, eu não estou melhorando. O que acontece? A vida vai ter que me dar um empurrão, a vida vai ter que me dar um puxão de orelha, vai ter que tocar um despertador, um alarme para me acordar, que é uma coisa negativa acontecer para eu estar melhorando. Então, a resposta para você é que cada um de nós tem que estar vendo que eu estou melhorando. Eu sou melhor do que eu era 3 anos atrás, eu sou melhor do que eu era 10 anos atrás, eu sou mais evoluído, eu sou mais proativo, eu sou mais calmo, eu sou mais paciente, eu sou mais generoso, eu tenho mais empatia pelas pessoas, eu tenho mais compreensão pelos outros. É ver que eu estou evoluindo, eu tenho que estar evoluindo. A vida é um constante processo de evolução. A vida da humanidade como um todo, todas as almas da humanidade, nós somos almas e a gente mora dentro de um corpo. O corpo é temporário, mas a alma é eterna. E a alma está num constante processo de evolução, de subida, de se conectando, de se reconectando com a luz do Criador, que é uma consciência de total compartilhar, uma consciência de total bondade. Então, o jeito de eu sentir que eu estou equilibrado é ver que eu estou evoluindo. E essa evolução não se dá de um dia para o outro, por isso que eu estou falando. Eu tenho que ver que eu sou mais evoluído hoje do que eu era 3 anos atrás, do que há 5 anos atrás. A gente consegue ver numa distância maior, assim. Então, esse é o jeito de ver que eu estou evoluindo. E uma das coisas que mostra que eu estou evoluindo é que eu tenho que ser cada vez mais humilde, sabe? Porque cada um de nós é uma faísca da luz do Criador. Mas é como se cada um de nós fosse uma vela acesa. E a minha vela, se está longe do sol, ilumina muito. Mas à medida que eu vou me aproximando da luz do sol, eu vou vendo que a minha vela é ridícula, é irrisória. Então a gente tem que estar num processo de evolução, mas ao mesmo tempo ter uma total humildade, porque eu vejo quanto que o sol brilha, quanto que o Criador, na verdade, brilha, e quanto eu ainda estou longe ainda de brilhar tanto quanto eu poderia estar brilhando. Então, ao mesmo tempo, eu tenho que manter uma total humildade. Então, esse também é um outro checklist. Se eu sou equilibrado, é se eu tenho essa total humildade de que nada é meu, nada me pertence. Dá para perder tudo literalmente em 1 segundo, não é?
Então, nada é meu, nada me pertence, a minha vida é um tempo que eu estou aqui emprestado e que eu tenho que estar fazendo a minha parte para contribuir para o Tikkun Olam, para melhorar o mundo, para terminar essa criação, para ser um co-criador. E é isso, é ver que eu estou evoluindo, ver que eu estou melhorando e manter uma humildade. Sempre tá aumentando na humildade até. Eu nunca entendi se o Criador é perfeito e nós somos a luz da criação, por quê? Por que que a gente nasce assim? Se a nossa essência é perfeita, por que que a gente nasce com essas cascas, essas imperfeições que a gente tem que melhorar? Porque simplesmente Ele não fez a gente perfeito e o mundo não é perfeito e assim, não sei se existe uma resposta para isso, mas é uma pergunta que me faço desde sempre. Então, o Criador é perfeito. E a criação de um Criador perfeito é perfeita. Concorda? Se o Criador é perfeito, vamos supor que existe um joalheiro perfeito. O diamante que ele criar tem que ser perfeito. Então, com certeza, se o Criador é perfeito, se a gente parte da hipótese que o Criador é perfeito, a criação do Criador também é perfeita. E você até já sabe que existem cascas e que a gente tem que descascar as cascas. Você meio que já sabe a resposta, né? Na verdade, você está perguntando, mas você já sabe um pouco a resposta. Mas você está perguntando por que a gente nasce com essas cascas e já não desfrutando de total plenitude, total satisfação e total conexão com a luz do Criador? Por que existe esse processo que a gente tem que descascar as cascas e melhorar e se transformar? Por que a gente já não nasceu perfeito e desfrutando de total plenitude e total harmonia? Porque a característica do Criador, ou da luz infinita, como é um dos jeitos que os cabalistas se referem ao Criador, a luz infinita, o Criador é uma fonte infinita de compartilhar, uma força infinita que quer compartilhar conosco. E o Criador quer compartilhar conosco toda a plenitude, mas a totalidade da plenitude envolve uma sensação de autorrealização. Então, tem um conceito na Cabala que a gente chama de pão da vergonha. O que é pão da vergonha? Pão da vergonha é uma sensação desagradável que uma pessoa sente quando ela recebe alguma coisa boa, mas que ela não fez por merecer. Então, a satisfação não é completa. Então, o exemplo que o Rav Ashlag, um grande cabalista do século XX, dá é o seguinte: imagina que tem um homem muito rico, um homem milionário, e ele é muito bom, e ele é muito generoso. E um dia ele está andando na rua, e ele vê um homem muito pobre na rua. Aí ele resolve ajudar o pobre. E ele chama o pobre para morar na casa dele. Ele tem uma mansão enorme, e tem vários quartos de hóspedes. E ele dá um quarto de hóspedes para esse pobre. E ele manda os funcionários dele, cada dia, darem mais coisas boas, tudo do bom e do melhor para esse pobre. Aí fica assim algumas semanas. Depois de algumas semanas, o rico chama o pobre para uma conversa, para uma refeição. Eles estão sentados juntos conversando, e o rico fala: meu amigo, você está totalmente satisfeito? Aí o pobre fala: olha, não me entenda mal, mas eu não estou totalmente satisfeito. Aí o rico fala: por que não? Estou te dando tudo do bom e do melhor, por que você não está totalmente satisfeito? Aí o pobre fala: olha, não me entenda mal, eu sou incrivelmente grato, você não tinha a menor obrigação, você me tirou da rua, você me trouxe para a tua casa, você me deu tudo do bom e do melhor, eu sou incrivelmente grato. Mas você perguntou se eu estou totalmente satisfeito. Totalmente satisfeito eu não estou, não. Aí o rico falou: mas por que não? Aí o pobre respondeu: porque o único motivo que eu recebi todas essas coisas boas foi graças à sua generosidade. Eu não fiz absolutamente nada para merecer tudo isso. Então agora eu estou me sentindo inferiorizado, eu estou me sentindo envergonhado, e eu não consigo te encarar direito nos olhos, não consigo olhar direito no olho, porque eu não fiz nada para merecer isso. E para eu estar totalmente satisfeito, eu queria fazer alguma coisa para merecer isso tudo de bom que você me deu. Aí o rico respondeu para o pobre: acabei de aprender uma grande lição. Você pode dar tudo nessa vida para uma pessoa, menos uma coisa: a sensação de autorrealização. A sensação de autorrealização, papai não pode te dar, mamãe não pode te dar, vovô não pode te dar, vovó não pode te dar. Você vai ter que correr atrás e fazer por onde e fazer por merecer. Então, esse é o motivo que a gente foi criado num mundo ainda imperfeito, porque o Criador quer nos dar tudo, e tudo envolve autorrealização. Você entendeu? Vou dar outro exemplo. Imagina que na próxima Copa do Mundo, futebol, falaram que vamos falar de futebol, vamos falar de futebol aqui.
Estava demorando eu falar de futebol, né? Demorei 15 minutos para falar de futebol. Pô, bati o recorde. Imagina que na próxima Copa do Mundo, o Brasil vai todo feliz para a Copa do Mundo, para jogar a Copa, e de repente os outros times todos desistem e o Brasil ganha de WO a Copa do Mundo. A torcida brasileira vai adorar? Não. Por quê? Qual é a graça de ganhar a Copa do Mundo? É jogar com os grandes lá, com a Alemanha, com a Itália, com a Argentina e ganhar deles. Aí é legal. Aí você sente essa sensação de autorrealização. Então o Criador queria nos dar tudo. O Criador, em sua perfeição, queria nos dar tudo. Tudo envolve autorrealização. Autorrealização não tem jeito. O Criador tinha que nos entregar um mundo imperfeito para a gente acabar a correção. Então o mundo não é imperfeito, o mundo é perfeito. E cabe a nós, a humanidade, terminar a correção e merecer a luz e assim eliminar o pão da vergonha. É um jeito que a Cabala tem de dizer qual é o sentido da existência, qual é o propósito da existência, qual é o propósito dessa criação toda. Estamos aqui para eliminar o pão da vergonha. Ou para, em 3 palavras, merecer a luz. Estamos aqui para merecer a luz. Então, por isso que não foi... Por que a gente não foi criado já totalmente perfeito, desfrutando de luz? Porque ia ficar faltando alguma coisa. É que nem ganhar de WO. É que nem o pobre que está ganhando tudo de mão beijada do rico e ele não se sente totalmente pleno. Para eu me sentir totalmente pleno, eu tenho que fazer por merecer. Está explicado? É o seguinte, onde fica o conceito de tzedakah no pão da vergonha? Porque se a pessoa não, ela recebeu algo por não merecer, mas a gente fala, o Criador ele manda para você algo. Quer dizer, para a correção, talvez, do rico para o pobre. Onde se encaixa o conceito de tzedakah? Porque, na verdade, se o rico levou o pobre para a casa dele, certo? Mas ele fala, eu não mereci, mas, de repente, foi Deus que colocou o rico para trazer esse cara para lá. Ou eu estou errada? Não sei. Tzedakah é caridade. É justiça, mas é caridade, é doar para a caridade. Então, ajudar esse rico da minha história fez tzedakah, porque ele trouxe o pobre para morar na casa dele e ele ajudou o pobre e estava fazendo tzedakah. Então, o pobre estava dando uma oportunidade para o rico de fazer tzedakah e, através de fazer tzedakah, está eliminando o pão da vergonha. Então, o pobre está ajudando o rico. Então, nesse sentido, o pobre está dando essa oportunidade para o rico. Essa é a resposta. E o rico tem a oportunidade de ajudar o pobre. Então você podia falar assim, mas se o pobre está passando por isso, é pão da vergonha, é isso que está falando, né? Sim. Seria pão da vergonha eu ajudar o pobre. Mas é a minha oportunidade. E o pobre tem que entender, o jeito do pobre não sentir pão da vergonha, é ele entender que ele também está dando uma coisa para o rico. O que ele está dando para o rico? A oportunidade. A oportunidade. Claro. Então é uma troca. No momento você está por cima e eu estou por baixo, você está rico e eu estou pobre, e você está me dando dinheiro, no caso, bens, né? E eu estou te dando a oportunidade de me dar. E que é uma humildade também. O pobre está muito humilde, está ficando bem humilde, está tendo que baixar a bola, está tendo que... Isso quebra o ego dele, torna ele uma pessoa mais humilde, aquebrantada por dentro, porque ele está tendo que receber ajuda, então ficou todo mundo bem. O rico teve a oportunidade de fazer tzedakah para o pobre, e o pobre o que o pobre está dando? Dando para o rico a oportunidade de fazer tzedakah e assim merecer se conectar com a luz. Então, fecha a equação. Tá certo. Obrigada. Obrigado pelas perguntas, vocês vão seguir perguntando. Mas eu vou fazer uma pergunta clássica, Shmuel. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Então, eu falei que porque coisas ruins acontecem com pessoas boas, porque não basta ser bom. Eu tenho que estar sempre melhorando. Eu falei que se eu estou no nível 40 e está todo mundo na minha sociedade no nível 39, 38, 37, a minha tendência é me acomodar. E aí eu não estou melhorando. Eu estou parado ali no nível 40. Então, o universo, Deus, a luz, o sistema, tem que me mandar um alarme, tem que me dar uma chicotada para eu acordar. Pelo mesmo motivo que quem anda de cavalo tem que bater com chicote no cavalo. Se ele não está andando, vai ter que chicotear o cavalo. Então, a coisa negativa acontece, na verdade, uma coisa negativa acontece com uma pessoa por 2 motivos. Tem 2 motivos para uma coisa negativa acontecer com alguém. O primeiro motivo que uma coisa negativa acontece com alguém, eu vou chamar uma dívida kármica. Uma dívida
de alguma coisa que a pessoa fez nessa vida, ou pode ser em vidas passadas também, mas ela está devendo e o universo está sempre em busca do equilíbrio. Eu pisei no pé de alguém em 2011, e aí está na minha dívida, aí o universo funciona através de uma lei de causa e efeito, de ação e reação. Alguém vai pisar no meu pé. Eu ganho um tempo para fazer techuvá e me transformar e me tornar uma nova versão de mim mesmo, incapaz de pisar no pé dos outros. Mas se eu não fizer essa techuvá e eu não me transformar, em 2023 alguém vem e pisa no meu pé. Aí eu vou falar assim, poxa, de repente alguém pisou no meu pé. Eu já esqueci que em 2011 eu pisei no pé de alguém também. Mas aí em 2023 alguém pisa no meu pé e eu sinto que é uma injustiça. Mas não é uma injustiça. O computador cósmico sabe perfeitamente que tinha que zerar aquela dívida. Eu tive 12 anos para me corrigir, não me corrigia. Agora tem que zerar a dívida, vem alguém e pisa no meu pé. Parece que foi de repente, mas não foi. Então, o primeiro motivo que uma pessoa pode estar sofrendo é que, na verdade, aquele sofrimento faz parte dessa dívida kármica, o universo está em busca do equilíbrio, a pessoa fez, agora ela paga, ela sofre, ela paga pela mesma moeda, pisou no pé, tem o seu pé pisado. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo, que uma pessoa passa por uma situação difícil, uma situação dolorosa na vida, é que aquela situação, na verdade, faz parte de uma cadeia encadeada de eventos que vai acabar levando essa pessoa para um lugar melhor. Vou dar um exemplo. Tem um homem que hoje perdeu o emprego. E perdeu o emprego por causa de uma injustiça, fizeram uma injustiça com ele. Aí você perguntar para ele, isso é um bom momento ou um mau momento? Ele fala, não, um mau momento, um momento muito doloroso. Ele está com incerteza, com dúvida, com medo, como é que vai ser minha vida, como é que vai ser meu futuro, como é que eu vou me sustentar. Acabou de perder o emprego, está desempregado. Mas vamos supor que ele passa 2, 3 meses de vacas magras mesmo, e tem que apertar o cinto, e tem um momento difícil na vida dele, mas daqui a 2, 3 meses, ele encontra um outro emprego, numa outra empresa melhor que aquela, e ele vai galgando os passos na sua carreira, aí depois, nessa outra empresa, mandam ele para uma outra cidade, nessa outra cidade ele conhece uma determinada pessoa, com quem ele se junta, com quem ele se casa, com quem ele constrói uma família, e com quem ele tem filhos, e ele agora está num emprego melhor, com uma família linda, e se sentindo realizado. Aí se você perguntar agora, 30 anos depois, aquele dia que você perdeu o emprego, foi um bom momento ou foi um mau momento? Ele vai falar, agora eu estou vendo que foi um bom momento. Doeu. 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 Mas quem disse que dor é ruim? Se dor fosse ruim, não tinha tanta academia de ginástica aí fora. Que são salas de tortura, com aparelhos medievais de tortura, e torturadores profissionais, que chamam personal trainer, que ficam ali torturando a pessoa, e que quando o peso fica fácil, o que eles fazem? Aumenta a carga. Para nunca deixar a pessoa no mesmo nível. Não, mas por que você aumentou a carga? Eu já estou no nível 40, levantando 40 quilos. 40 quilos já não é bom o suficiente para você. Você tem que agora levantar 45, ou levantar 50. Tem que ir para o próximo nível da carga. Então, coisas negativas acontecem com pessoas boas, ou por uma dívida kármica, e zerou a dívida, ou para levar essa pessoa para um lugar melhor. Ela não tinha nenhuma dívida kármica, mas precisava desse desemprego para se mexer, para encontrar um outro emprego, para encontrar uma outra solução, para encontrar uma outra transformação. Ela precisava passar por isso para chegar num lugar melhor, e lá na frente que a gente vai ver. Continuando a mesma pergunta, vamos pegar... Obrigado pela resposta, mas vamos pegar uma coisa dramática, infelizmente, com doenças terminais, com coisas terríveis como acéfalos, coisas inacreditáveis, até da gente entender essa passagem pela vida, muitas vezes muito curta. Estou falando não de uma perda de emprego, estou falando de coisas extremas, que nem há tempo de se recuperar, tipo uma criança que nasceu em situações anormais, ou alguém que está perdendo a vida de uma maneira inesperada, um atropelamento, enfim. Seria sobre isso. Eu queria perguntar, tudo o que nos acontece é positivo? A gente deve encarar dessa forma ou não? A gente pode esperar sempre algo positivo que vai vir? Ou... Existe um mantra cabalístico, Gamzu Letová. Conhecem Gamzu Letová? Isso também é pelo bem. Isso também é pelo bem.
Gol da Alemanha, isso também é pelo bem. Mais 3 gols da Alemanha, isso também é pelo bem. 5-0 Alemanha no primeiro tempo, isso também é pelo bem. É isso, eu tenho que ver, veio o Estado de Israel, entendeu? A gente ficou, é inacreditável essa história. 2000 anos esse povo não tinha terra para chamar de sua e estava perambulando pelos países, sendo expulso de um, sendo expulso de outro, sendo expulso de outro, sendo expulso de outro. Eu concordo, foi um preço muito caro, mas a gente ganhou a nossa terra de volta, inacreditável. Ganhamos a nossa terra de volta, está lá, e de acordo com a Cabala, como as almas voltam, as almas nunca morrem. Então, todas essas almas que morreram agora são os soldados de Israel, estão ali vivos, lindos, fortes, se divertindo, está verão lá, está uma delícia. Meu filho está lá agora, meu filho acabou de fazer a Marcha da Vida, então esse assunto está muito... Meu filho acabou de fazer, não, ele está fazendo, ele fez a parte da Polônia e agora ele está em Jerusalém. Então, a gente saiu da Polônia e foi para Jerusalém, entendeu? Foi upgrade. Mas Jerusalém está lá, já dá para ir no muro. Quem aqui do tempo que não dava para ir no muro? Que não dava para ir no muro, não dava para... A última vez que eu fui para Jerusalém, eu subi na mesquita. Eu fui na mesquita, encostei na mesquita. Nunca imaginei que na minha vida eu ia poder encostar na mesquita. Eu encostei na mesquita. Já dá para ir na mesquita. Eu fui agora. Daqui a pouco ela vai ser nossa. Tá. A história do pobre e do rico, o pobre deu ao rico a oportunidade de ele fazer tzedakah. O rico deu a oportunidade de quê para o pobre? Para ele ser humilde. Não, o rico deu dinheiro, deu coisas boas. Não, tudo bem, fechou a equação, mas o pobre ficou sem a satisfação de ter conseguido alguma coisa. Como é que ele vai para frente? Porque acomoda o rico que faz a tzedakah, todo dia está lá dando para o pobre, o rico está satisfeito. E o pobre não está satisfeito, mas está vivendo. O que faz ele fazer o upgrade para ele se realizar? Então, agora o pobre tem que pegar toda essa bondade que ele pegou do rico, sair da situação de mendicância que ele estava e arrumar um emprego, arrumar um trabalho, arrumar uma posição na vida e contribuir para o mundo. Não só simplesmente ficar usufruindo do bem que o rico dá para ele, mas ele pegar aquilo que ele está recebendo, a gente chama isso receber para compartilhar. Ele está recebendo do rico, ele tem que receber para compartilhar. Quer dizer, ele agora tem que pegar aquilo de bom que ele recebeu e usar isso para contribuir de volta, para trazer algum bem para a sociedade. Assim ele vai estar eliminando o pão da vergonha dele, porque nesse exato momento ele está no pão da vergonha mesmo. Mas se ele pegar tudo aquilo de bom que o rico deu para ele e usar para contribuir, porque na verdade qualquer um de nós, os nossos pais nos criam e pagam a escola e pagam a faculdade, a gente está no banho da vergonha, na padaria inteira da vergonha. Mas aí por que os nossos pais estão apostando na gente, que aí a gente vai pegar aquele legado e se tornar alguém que está contribuindo para a sociedade, se tornar alguém que está fazendo a diferença. Então agora esse pobre tem que pegar tudo isso que ele recebeu e fazer a diferença, como cada um de nós, que é o pobre da história. A gente é o rico e também é o pobre dessa história. Então a gente tem que, do ponto de vista do pobre, eu tenho que pegar tudo aquilo de bom que eu recebi do rico, dos meus pais, de Deus, do universo, da vida, e usar para contribuir, para fazer uma diferença. Eu estou achando interessante, né? Como a gente precisa fechar a história, né? Então, um cara está dando, outro está recebendo, a história tem que ser fechada. Não. Existe uma teoria matemática chamada teoria da complexidade, tá? Nada fecha. Ou talvez a única coisa certa no universo é a incerteza. Nós estamos o tempo todo em momento de completude, tá? Vejam que interessante. Há 900 anos atrás, aparecem as universitas, onde cria-se, com quatrívio, trivium, são 7 disciplinas. Tá? Aí, conforme Copérnico desloca, né, o mundo de lugar, né, ele tira o nosso mundo do centro, nós temos toda uma mudança, e aí aparece o período das ciências. E nesse momento surge, não a disciplina, mas a multidisciplinaridade. No período iluminista, a pluridisciplinaridade. Aí, em 1919, a escola de Frankfurt, tá? Óbvio, na cidade de Frankfurt, eles forjam o termo chamado interdisciplinaridade. E agora, em 1970, foi criado a palavra transdisciplinaridade, o trânsito das disciplinas.
Pois bem, aonde eu estou querendo chegar com esse período de 900 anos de história, né? Parece que o ser humano, nós temos que sempre estar preenchendo um vazio. Acho que é isso que você está colocando muito bem para a gente. Muito bem, muito claro. Só que nós somos o tempo todo insatisfeitos com qualquer que seja a resposta. Esse é o movimento da Kabbalah. Tanto que Kabbalah, se você chegar hoje em Israel e for procurar Kabbalah, você vai falar com um contador. Você entende o que eu estou falando? Tá? Falando em Ivrit, né? Você que a Kabbalah é receber. Mas aí você vai falar com o contador, ele está pegando a entrada e saída tua, que é também uma declinação de recebimento, tá? Então, tudo depende que idioma você está usando, onde você está usando, e agora eu vou jogar uma pergunta, espero que legal para você, tá? Como a gente está nesse eterno ir e vir, né, nessa cavalgada, que ao mesmo tempo não tem cavalo, ao mesmo tempo não tem piso, e a gente acha que tem, a gente acha que compreende tudo isso. Aonde a Kabbalah pode nos ajudar? Porque o tempo todo eu percebo aqui, né, quando a querida ali trouxe, né, desculpe o querida, mas vamos lá, né, o querida, que eu não sei o teu nome, então, então a Ruth, bom nome, então a Ruth está trazendo para nós o Tzedakah. Só que em Kabbalah, a palavra Tzedakah, ela vem da 18ª letra do alfabeto, que ela traz a palavra Tzedakim, que ela traz os 36 justos. Então a gente entra em gematria. Então olha a quantidade de coisinhas que a Kabbalah nos traz de forma oculta. Então o que ela pode trazer para nós, meu caro novo amigo? Um preenchimento suportável para nós humanos. É o que eu estou sentindo na sala, né? Eu quero, mas eu não posso. O pobre, ele tem que ser preenchido. O rico que está preenchido, a pergunta-chave é: o rico está preenchido com dinheiro, mas ele está preenchido com a imaterialidade, né? Então parece que está faltando para o mendigo a matéria. E olha que legal, essa palavra matéria vem do latim, que quer dizer mater, mãe, matéria, né? Então, que tipo de materialidade eu quero, que tipo de imaterialidade eu quero, e aí vem, aonde a Kabbalah pode nos ajudar com esse tipo de preenchimento? Se isso é possível, né? Você falou, a palavra Kabbalah vem de ler cabelo, que é receber. Então, a gente quer receber plenitude, a gente quer receber satisfação, a gente quer receber energia, a gente quer receber luz. E a Kabbalah nos ensina, pelo menos do jeito, a forma como que eu compartilho nos cursos, é que a Kabbalah nos ensina as regras do jogo da vida para a gente obter a nossa plenitude. Então, quem já fez o curso vai lembrar disso, que no começo do curso de Kabbalah, qual é o primeiro assunto? Futebol. Futebol. Aí eu dou um exemplo, que imagina que você pega na rua 22 pessoas que têm o talento e potencial para ser um craque do futebol no nível do Pelé, do Zico e do Maradona. E você bota essas 22 pessoas dentro de um campo de futebol, com todo o equipamento físico necessário para uma partida completa de futebol, e eles só vão poder sair de campo depois de jogarem uma partida de futebol no nível do futebol profissional. E eles têm um talento e potencial para ser um craque no nível do Pelé. Só tem um pequeno problema: esses 22 jogadores não conhecem as regras do jogo do futebol. Não tem a menor ideia de como é esse jogo, nunca viram uma partida, nunca viram futebol, não tem ideia das regras do jogo. O que vai acontecer em campo? Caos, confusão, bagunça, não dá para jogar futebol sem saber a regra. Aí você para essa bagunça e ensina para eles as regras do futebol. A partir do momento que você ensina para eles as regras do futebol, gradualmente eles vão treinando, eles vão praticando, e aquele talento que já existia dentro deles vai começar a aflorar. Quer dizer, sem as regras do jogo, eles têm o talento dentro deles, só que o talento não consegue vir à tona, não consegue aflorar. A partir do momento que você ensina para eles as regras do jogo da vida, o talento começa a aflorar, e daquele caos original começa a surgir uma ordem, começa a surgir uma plenitude, uma satisfação. Então, a Kabbalah, o estudo da Kabbalah, nos ensina que cada um de nós
tem um talento em potencial para ser um Pelé do jogo da vida, para ser um craque do jogo da vida, quer dizer, uma pessoa realizada, uma pessoa plena, uma pessoa satisfeita. Mas a gente tem que saber as regras do jogo. E a Cabala exatamente se propõe a ser esse manual de instrução. A Cabala nos ensina as regras do jogo da vida para a gente despertar o nosso potencial, despertar o nosso talento adormecido e assim eliminar o caos da nossa vida e trazer ordem, satisfação e plenitude. E é um processo gradual. Uma coisa é você aprender as regras. A coisa mais difícil é jogar de acordo com as regras, né? Todo mundo sabe que a regra número 1 é muito simples. Qual é a regra número 1? Não faça ao outro aquilo que você não gostaria que te fizessem. Agora, me diz se isso é fácil. Não, simples. Não fazer ao outro, parece tão fácil, né? Não fazer ao outro o que eu não gostaria que me fizessem. Tão simples, só que não é. É super, porque a gente tem um ego. Então não é tão fácil. Quando a gente vê, a gente já tratou alguém de um jeito que não gostaria de ser tratado, a gente já agiu diferente do que gostaria de ser tratado. Então, até a coisa mais básica é difícil para nós. Então, uma coisa é saber e a outra coisa é conseguir agir de acordo. E é um processo. Perguntas. Eu queria fazer uma pergunta antes desse senhor aqui. Onde é que entra o amor aí em toda essa equação? Eu sei que ele estava lá em algum lugar do flyer que foi distribuído aí. Eu queria saber onde é que ele entra. Como é que ele pode ajudar um preenchimento dessa... Enfim. O amor é Deus, Deus é amor puro, Deus é total energia de compartilhar, a luz do Criador é uma total energia de compartilhar. Em outras palavras, Deus é amor puro. Um outro jeito de falar, não fazer ao outro... Na verdade, quem falou isso foi Hilelo, né? Hilelo falou, não faça ao outro o que você não gostaria que te fizessem. Mas que é um outro jeito de falar, o que está escrito na Torá mesmo, é amar a seu próximo como a si mesmo. Amar a seu próximo como a si mesmo. Então, o amor é o básico, e esse é o conceito mais importante de todos. Os cabalistas falam, Rabi Akiva disse que amar a seu próximo como a si mesmo é o princípio geral da Torá. Todo o resto da Torá é um comentário para explicar isso, para nos ajudar a chegar nesse ponto. Então, o amor é o principal. O amor é... Love is in the air. O amor é o principal. O amor é o objetivo final. O amor é o princípio e o fim. O amor é a resposta. E só desse mesmo caminho, só para um jovem que está à procura de uma parceira ou de uma jovem que está solteira, qual que seria a dica, assim, o que você poderia falar para esse jovem que está... Alex... Só jovem? Não pode ser mais velho também? O jovem adulto, Poxa, o jovem que idoso... preconceito! É para você? E o resto de nós aqui, não pode também? Alex, depois a gente conversa, que eu tenho 2 telefones para te dar aqui. Tá? Legal. Eu ia falar assim, para você encontrar a pessoa certa, você antes tem que se tornar a pessoa certa. Se você não for ainda a pessoa certa, por que vão te dar a pessoa certa? Então, se esforça em se tornar a pessoa certa, em se tornar a melhor versão possível de si mesmo. E quando você estivesse, à medida que você estiver se tornando a melhor versão possível de si mesmo, o Criador vai ver que agora você precisa da tua outra metade, e você mereceu a tua outra metade para te complementar, e aí você vai encontrar a tua outra metade, os teus olhos vão se abrir, às vezes a outra metade já estava ali, você não estava vendo, mas seus olhos vão se abrir, você vai ver que a outra metade está ao alcance das suas mãos. Mas primeiro se torna a pessoa certa. Inclusive, isso tem que vir de um lugar não de carência, entendeu? Você tem que estar bem consigo mesmo. Eu estou bem comigo mesmo, e não vindo de um lugar de desespero, carência, estou sozinho, preciso encontrar alguém, estou desesperado para encontrar alguém. Primeiro, chega a um lugar que você está bem sozinho. E melhor ainda quando encontrar esse outro alguém, porque a gente precisa do outro alguém. A gente foi criado em par, em dupla, em par. Então faz parte encontrar o outro, mas primeiro você tem que se tornar a pessoa certa. Quando você se tornar a pessoa certa, ou a melhor versão possível de si mesmo, vai aparecer a outra metade, vai aparecer a pessoa certa para você. Seria mais fácil se o judeu não tivesse vaidade. Para que serve a vaidade, se não para estragar o mundo que a gente veio para consertar? A gente tem que consertar a vaidade. Aí é que está, a gente tem que consertar a vaidade. Eu falei, a primeira coisa é trabalhar para ser mais humilde a cada dia. Essa é a correção. Esse é o tikkun.
Essa é a correção. A gente veio com um defeito chamado vaidade e que a gente tem que consertar esse defeito, mas o Criador nos deu também todas as ferramentas e a capacidade de consertar esse defeito chamado vaidade. Vaidade é o nosso defeito. Não dá, vaidade não dá, porque o que... Vaidade do quê, meu amigo? Vaidade, foi tudo né? o Criador que fez. Mas essa é a resposta do Pão da Vergonha, a mesma resposta da Débora ali atrás, entendeu? Por que ele já não criou a gente totalmente humilde, sem vaidade? Porque aí entregar o de mão beijada era Pão da Vergonha, era ganhar de WO a Copa do Mundo. Não tem graça. Sim, mas e o resto da humanidade? Porque a gente está aqui para consertar também o resto da humanidade, para o mundo ser melhor, para o planeta ser melhor. Então, se a gente já viesse sem a vaidade, a gente conseguiria melhorar o mundo de uma maneira bem mais fácil. Tá bom, quem disse que era para ser fácil? Sei lá. É mais legal ganhar da Argentina ou do Haiti? Lógico. É mais legal ganhar do Haiti? Claro que é mais legal ganhar da Argentina. Sim. Claro que é mais. Por que é mais legal ganhar da Argentina? Porque é mais difícil. A gente ama os argentinos. A gente ama os argentinos porque é o maior desafio. Por que ela não gosta dos argentinos? A gente ama os argentinos porque eles são o maior desafio. Porque eles jogam muita bola, é um elogio. Os argentinos jogam muita bola. Jogam quase tão bem quanto o Brasil. Depois que você falou alguém falou da história do rico e do pobre, porque Cabala é isso, né? É aquele looping que, a aula que eu fiz com ele, tudo começou ali. Que vai te deixando no looping de pensar, mas por quê? Aí você lembra, tal. O que o pobre, o que o rico fez para o pobre? Despertar de consciência. Isso, é o próximo nível dele. Ele falou, opa, eu estou aqui, está tudo bem, mas não está suficiente. Então, é isso a resposta. Para o rico foi uma coisa, e para o pobre foi um despertar de consciência, tipo, E aí começou a trabalhar. Então, aí depois você conta o resto da história, para onde foi o pobre. Boa. Entendeu? É isso. E eu sou filha de argentino, tá, gente? Claro. Eu sou filha. Eu vou dar uma costurada. Eu falei bem dos argentinos. Falei que eles jogam muita bola. E falei que é mais gostoso ganhar dos argentinos porque eles jogam muita bola e do Haiti é fácil. Haiti é 9-0. Tem mais algum argentino aqui, além da Carol? Alguém mais? Eu sabia, eu tinha certeza que você era argentino. Eu adoro, estou brincando. Olha que coisa interessante, você falou da consciência, né? É uma coisa bem interessante. Eu citei aqui há pouco a escola de Frankfurt, né? Vocês conhecem a escola de Frankfurt? Já ouviram falar? É uma escola que foi criada em 1923, foi um judeu russo, veio, vocês vão rir agora, mas é verdade, tá? Esse judeu russo veio para a Argentina ganhar dinheiro, ganhou muito dinheiro, voltou para a Alemanha, para a cidade de Frankfurt, e acabou pegando a Universidade de Frankfurt, que foi criada em 1914. Em 1923, ele cria um grupo de pesquisadores judeus. Vocês estão, 1923. Então o nazismo já estava acontecendo, tá? E aí você tem pessoas espetaculares, e uma delas que eu vou citar aqui, você vai gostar. Walter Benjamin, tá? É um grande filósofo da escola de Frankfurt, que comete suicídio em 1940, e tinha um cara que eles brigavam muito, Theodor Adorno, que é um crítico de arte. Por que eu estou falando da escola de Frankfurt? Porque eu pago as minhas contas com arte. Eu sou um marchand, e então eu estou falando da escola de Frankfurt, é a questão da arte. E aí, quando ele se suicida nos Pirineus, Walter Benjamin, ele deixa uma carta para Hannah Arendt, tá? Para Gershon Scholem, aí eu jogo para você, que é um cara bacana dentro da Kabbalah. Eu acho, na minha opinião, nós estamos falando de Kabbalah aqui por causa do Scholem. Ele que abriu essa questão, né? Aí a gente tem vários assuntos quanto a isso, mas na minha opinião, enquanto historiador, foi o Scholem que trouxe. E junto, Theodor Adorno. Foram esses três que se juntaram para trazer à baila os livros de Walter Benjamin. E aí é buscar a questão do observador, né? E aí um outro judeu, né, Marcel Duchamp, em 1917, ele fala: cada observador traz a sua própria obra de arte. E isso vai acontecer depois com Walter Benjamin e a questão da consciência.
essa luz que ele está colocando tanto, né? A luz, né? Que é o que essa consciência que a gente tenta buscar para entender as dores, né? E é tão interessante que a palavra dor, né, em português, tá? Não vamos entrar em vrite, que aí é complexo, mas dor em português que deu origem à palavra Deus, que ela veio do latim dii, que dá origem à palavra dar, dá origem à palavra deu, como pode dar tudo, virou Deus, que foi traduzido por São Jerônimo na Vulgata. Ele pegou Adonai, isso no século VI, traduziu do Adonai, veio para dar. Aí surgiu Deus em português brasileiro. Então essa história de consciência, agora eu jogo para o colega, né, que é a chave da Kabbalah, é um estado de consciência. Mas como habita esse estado de consciência, né? Como ele está presente, consciência, né? Que consciência é essa? É Chokhmah ou é Da'at? Ou é conhecimento ou é sabedoria? Depende do local que você está em você. Então essa questão de consciência, ela é complexa, profunda, e acho que a Kabbalah veio para isso também, para trazer esse estado de consciência. Estou levantando a bola para você chutar contra os argentinos. Vai. Então, você falou que o Walter Benjamin cometeu suicídio. Sim. Você sabe como que argentino comete suicídio? Não. Sobe em cima do ego e pula lá de cima. Olha, eles vão bater na gente aqui. Sabe qual é o melhor negócio do mundo? O melhor business do mundo? Fala devagar. Geschäft. O melhor negócio do mundo é comprar o argentino pelo preço que ele vale e vender pelo preço que ele acha que vale. Desculpa. Nós temos advogados aqui que queiram se pronunciar. A gente passa muitos dias ou preocupado com o futuro. Como que vai ser o meu futuro? Como é que vai ser a minha vida? Será que vai dar certo? Eu gosto da palavra pré-ocupação. Eu estou me pré-ocupando com uma coisa que ainda não veio, que eu não tenho controle ainda. Ou se lamentando e remoendo o passado. A gente fica indo para lá e para cá na linha do tempo. Ou se preocupando com o futuro, ou remoendo e lamentando o passado. Se eu tivesse feito diferente. Por que meus pais não fizeram diferente? Por que alguém não fez diferente? Por que sei lá quem não fez diferente? A gente fica remoendo. O que a Kabbalah nos ensina? Foca no aqui e agora. O que é o futuro? O futuro não é aleatório. O futuro é o resultado das sementes que eu plantei no presente. Então, o que eu posso fazer para garantir o meu futuro, para assegurar um futuro iluminado? Planta boas sementes no aqui e agora, vive o momento, planta boas sementes no aqui e agora, dá o melhor de si no que você está fazendo agora. Você está fazendo alguma coisa? Dá o melhor de si. Você está dando o melhor de si no aqui e agora? Você está botando luz nesse momento presente? Você plantou uma semente iluminada. O que vai ser o teu futuro? O que você vai colher no futuro? Luz, iluminação. Então é isso. Em vez de ficar se preocupando com o futuro, se lamentando pelo passado, ou remoendo o passado, se traz de volta para o momento presente. E se a gente começar a perceber e refletir, é assustador o quanto que a gente não vive focado no momento presente. O quanto eu estou aqui nesse momento, só que eu estou ou me preocupando com o futuro, ou remoendo o passado. Passado pode ser a minha infância, passado pode ser 1 hora atrás, o motorista de Uber que botou numa rádio chata, sei lá, mas eu estou remoendo. Já passou 1 hora depois eu estou aqui, mas eu ainda estou no Uber, porque estava tocando uma música chata, que saco aquela estação de rádio, seja o que for. Então, a Carpe Diem é se trazer de volta e viver o momento presente, vive intensamente o momento presente, se trazer de volta para o aqui e agora, está na consciência do aqui e agora, está na consciência do momento presente. Na verdade, o presente é a única coisa que a gente tem. Eu gosto dessa palavra em português, presente, porque tem a conotação de aqui e agora, e também a conotação de ser um presente, ser uma dádiva. Esse momento é uma dádiva, esse momento eu estou vivo, com a boca cheia de dente, sabe? Eu sempre falo isso, sabe, andando a pé, vou ao banheiro sozinho, 10 dedos, olha que beleza. Sabe, a gente vê quanto que a gente tem de bom na vida, dá para ficar reclamando, eu posso ficar vendo tudo que está me faltando na vida, mas é melhor eu ver tudo que tem de bom, sabe?
como é que era há 100 anos atrás, aqui onde a gente está, para alguém tomar um banho quente? Como é que era? Que água? Que água? De onde vem a água? Não tinha ainda. Pois é. Essa é a evolução científica da nossa época e tecnológica da nossa época. Não tinha, era água do poço. O do rio é longe, o rio está longe. Tem o poço, mais perto, deve ter um poço aqui. Quantos baldes você consegue carregar do poço? 1 ou 2? 2. O Alex consegue 2. Ele consegue 2, um em cada mão. 2. Então você tem 2 baldes de água para cozinhar, para lavar, para tomar banho, para fazer sua higiene. E ainda tem que esquentar a água. Próximo passo, esquentar a água como? Tem que ter lenha, tem que acender o fogo. Não sei se já existe o fósforo, acho que já, mas é complicado acender o fogo. Aí você esquenta aquela água. Esse é o banho quente. Uma panela de água, esse é o banho quente inteiro da semana. Hoje em dia a gente tem uma facilidade, e a gente está reclamando da vida com uma facilidade que se chama suíte. Ao lado do seu quarto tem um banheiro. Há pouco tempo era no corredor, né? Não tinha suíte. Agora não, todo mundo tem uma suíte, é no próprio quarto. É isso, é viver numa consciência de prosperidade, de abundância, e não viver numa consciência de escassez. A gente escolhe, a gente pode viver numa consciência de prosperidade, de abundância, e de ver como é boa a minha vida e quantas coisas boas tem na minha vida, ou pode viver numa consciência de escassez, ver o que está faltando, ver o que está... Aí eu vou ficar triste. Mas para ser feliz, eu tenho que viver numa consciência de abundância, de prosperidade. A gente vive cercado de abundância e reclama, sabe? Vai no hortifruti. Pensa nisso, o que é um hortifruti? É inacreditável. No Santa Luzia, aqui do lado, tem milhares de frutos. Se quiser comer uma fruta que você nunca comeu na vida, vai lá no Santa Luzia, vai ter. Uma fruta que você nunca experimentou na tua vida, eu quero experimentar uma fruta nova. Vai lá no Santa Luzia que vai ter. Hoje a gente tem acesso a tudo, assim, uma abundância na ponta dos nossos dedos. É isso que eu chamo, reclamando com a boca cheia de dentes. Entendeu? A boca cheia de dentes, você é um milionário e está reclamando aí. E eu não tenho pergunta. O que eu aprendi com você no ano 2001, 2002, o pão da vergonha, e ficou meio esquecido, né? Agora, hoje, conversando, eu me lembrei de um texto que eu li alguns anos atrás e que eu não entendi, não consegui. É um texto do Maimônides, onde ele fala como se deve fazer a tzedakah, a caridade. Então, é assim, cheio de detalhes, 10, 12 itens, e no fim eu não sabia como fazer, porque você deve dar antes que lhe peçam. Você deve dar e a pessoa não deve saber que você deu. Então, é tanto detalhe que no fim mas eu continuo fazendo a caridade, só que do meu jeito, entende? Então, eu gostei muito dessa conversa toda, porque me lembrou do texto do Maimônides e continuo na minha ignorância. Obrigada. Alguém quer comentar com vocês dois? Eu acho que o Maimônides quis dizer qual é o jeito ideal de dar caridade. Tem níveis de caridade. Então, tem o jeito ideal, que é o que está dando não sabe para quem está dando, e o que está recebendo não sabe de quem recebeu. Mas se surgir uma oportunidade de eu dar para alguém aqui que está precisando, e eu sei para quem eu estou dando, e ele sabe de quem está recebendo, eu devo fazer também. Eu devo fazer também. Eu aprendi com você, quando alguém te disser que está com fome, dá, só chegar na minha frente e dizer, estou com fome, e a gente dá. Isso aí. Isso foi muito forte. Legal. O que eu queria saber é, a gente recebeu a Torá, não é? Que é um livro, são códigos de conduta, de regras. Por que a gente tem a Kabbalah separada se também ela é um manual de conduta? Ou entender um pouco mais sobre a Torá? A Kabbalah é a alma da Torá. A Kabbalah é a sabedoria espiritual por trás da Torá. Quando a Torá foi dada para Moshe Rabbeinu, para Moisés, no Monte Sinai, a Torá foi dada em 2 partes. Foi dada a Torá escrita, que são os 5 livros de Moisés que ele escreveu e todo mundo podia ter acesso. E também tem a Torá oral,
que naquela época só era transmitida da boca de um sábio para o ouvido de um discípulo que ele considerasse que estava pronto para aprender e era mantido em segredo e era transmitido de forma oral. Mais tarde, a parte oral da Torá foi sendo escrita, que é o Talmud, que é a Guemará, que é o Midrash e que é o Zohar e a Kabbalah também. Então, na verdade, quando você fala Torá, o livro mais importante da Kabbalah, a fonte de toda a sabedoria da Kabbalah, é o Zohar, que foi escrito há cerca de 2000 anos atrás por Rabi Shimon Bar Yochai. Mas se você falar assim, eu estou estudando o Zohar, vamos supor que eu estou estudando o Zohar, eu posso falar que estou estudando a Torá. Estudar o Zohar é estudar a Torá, entendeu? O Zohar é a alma da Torá. A Torá tem um corpo, que são as histórias da Torá e as leis da Torá, e a Torá tem uma alma, que é o Zohar, que explica o que está por trás dessas histórias e dessas leis. E que se a pessoa, está escrito no Zohar, que se a pessoa acha que a Torá são só aquelas histórias, o que é a Torá? Histórias de antigamente, do povo da Bíblia, de Moisés, do deserto, do Monte Sinai, coisas que aconteceram no deserto. Se a pessoa acha que a Torá é só isso, a Arca de Noé, só isso, historinhas de antigamente, a pessoa não entendeu nada. A pessoa tem que entender que por trás dessas histórias tem ensinamentos profundos e segredos profundos que cabe a nós decifrar e entender, e é isso que todos os nossos sábios têm feito de geração em geração, de geração em geração, é se esforçar para entender cada vez mais o que Deus quis dizer com a Torá, o que Ele realmente queria nos ensinar. Então, na verdade, é tudo um corpo de conhecimento. O Zohar e a Kabbalah, assim como o resto da Torá oral, fazem parte do instrumento da Torá, não são duas coisas separadas, é um corpo de conhecimento. A Torá oral, né, ela foi também entregada a Moisés. E depois, né, os sábios foram aumentando, certo? Foram revelando. Agora, eles podem ter colocado alguma opinião deles, ou eles podem ter recebido alguma, digamos, uma inspiração divina, ou, tipo assim, conta um conto que aumenta um ponto. Não, Deus me livre. Inspiração divina total. Inspiração divina total. Era a pessoa que tinha zerado seu ego, zerado sua vaidade. Os Tanaim, que Rabi Shimon Bar Yochai é um deles, os Rabi Akiva, os sábios do Talmud, da Guemará, eram pessoas que estavam num nível totalmente elevado, de ter eliminado qualquer centelha de ego de dentro de si, e eles estavam em total inspiração divina. A motivação deles era revelar a luz do Criador nesse mundo. Então não tem nenhuma vírgula ali a mais, é a palavra de Deus, é a palavra do Deus vivo. Ruth, posso complementar? O que é interessante, porque você tem uma leitura que você acredita, tá? E tem uma leitura, tem uma leitura que você lê, e tem o acreditare. Então, quando você acredita, quando você fala, eu sou judeu, então você vai acreditar desde Adão e Eva, que passaram 10 gerações, que chegaram até Noé, aí depois você tem os teus 3 filhos, aí você tem mais 10 gerações, aí você vai contando essas gerações, você vai acreditar em tudo isso. A ciência, ela não entra aí, ela não pode entrar, porque a questão é acreditar. A tua nefesh, a tua alma, ela está dentro dos 5 níveis de alma, né? O primeiro nívelzinho, tá? A vela está acesa, a velinha está acesa lá. Então, na hora que Moshe sobe numa coluninha, ele vai lá, fica 40 dias, naquele momento que ele recebe, surge o Aleph Beit, o alfabeto. Então, naquele momento, o que como judeu nós achamos o que acontece, todos recebemos juntos. Ele recebeu, mas todos nós recebemos juntos. Todos, tanto que quando saímos, né, do êxodo do Egito, não éramos só judeus. Foi por isso que a gente ficou andando daqui até o Tatuapé durante 40 anos, para fazer uma limpeza. Porque você passa pelo Belenzinho, tinha que falar, porque eu fui criado na infância no Belenzinho, então eu tenho que falar do Belenzinho. Então, o Belenzinho, a Moca, você vai limpando tudo aquilo, né? Até você chegar na limpeza da Kabbalah.
nesse recebimento. Vocês já pensaram, quer ver, ó, como acadêmico, a Kabbalah para mim, como acadêmico, ela surge no século XII, como acadêmico. Tá? Você pega Sefer Yetzirah, quem escreveu primeiro foi Abraão, se ele existiu como acadêmico. Mas aqui, o meu querido amigo Henri falou, Lívio, não traz o acadêmico hoje. Tá? O Henri, ele falou para mim, não traga o seu acadêmico. Ele falou para mim, ele falou. Eu estou tentando, como é que é? Eu estou tentando evitar o meu acadêmico aqui, tá? Mas tem essas divisões todas, mas a parte magnífica, esse sem vergonha trouxe aqui, a palavra líquido. Essa palavra líquido, vocês já ouviram falar sobre isso no pós-moderno, né? E eu tive o prazer de conhecer Bauman, Zygmunt Bauman, tá? Ele que trouxe, o que é o líquido? Aquilo que se adequa a qualquer coisa, que é a questão toda que veio da escola de Frankfurt, que trouxe por Bauman, trouxe essa questão, e aí que entra exatamente o que esse meu novo amigo está trazendo para nós. Você não pode se adequar o tempo todo, porque fica fácil. E a gente tem que ver, eu gostei muito do que você falou, a gente tem um monte de dentes, gente. E a gente às vezes esquece disso. Às vezes você, olha, eu consigo segurar essa garrafa, mas eu vou aprontar uma com vocês agora. Se perguntem, por que agora é o acadêmico, segura só essa, depois eu volto para o lado do acreditário, tá? Por que a Kabbalah apareceu junto com o Santo Graal, no mesmo período, na Espanha sefarade, com o catolicismo, cadê a Ruth? Naquele mesmo lugar. Obrigado, Carol. Se perguntem sobre isso. Por que o Santo Graal apareceu no mesmo período que a Kabbalah? Século XI e XII. Vou deixar isso para vocês. Vocês vão se ferrar com isso. Como a Kabbalah entende a arte como tiferet, como harmonia, perante a exclusão de um tipo de arte que exatamente reflete essa arte degenerada que os nazistas combatiam, e uma parte racídica da comunidade, os mais ortodoxos, não admitem que isso esteja também nas suas casas. Por exemplo, quadros figurativos são proibidos, tá certo? Estátuas, esculturas são proibidas, arte abstrata também na casa dos racídicos não é permitida. Quando se fala em harmonia e tiferet, como se coloca a Kabbalah perante essa versão racídica e judaica? Obrigado. Olha que legal, gente. Voltando a Moisés, Moshe. Ele subiu e ficou 40 dias lá, desceu, brigou, o cara era ferrado, né? Voltou, foi lá, estava com o telefone, voltou a falar com ele, e aí ele desce, né? E um dos mandamentos negativos, né? Ele chega e fala, né? Que nós não podemos ter ídolos. Que palavra é em hebraico? Temuná. Legal? 1313, tá? Portanto, 2313 anos atrás, ele subiu e apareceu a palavra temuná, que naquela 3.313 anos atrás, temuná quer dizer ídolo, ok? Aí a gente vai andando, né, joga futebol, pega os argentinos, faz gol. Aí, há 1000 anos atrás, surge um livro, Hatemuná, que quer dizer o que, o Hatemuná? Alfabeto. Mas, Olívio, você acabou de... Pois é. E aí, nós vamos amanhã para Eretz, nós vamos amanhã para Israel. Chegamos lá, e aí eu quero tirar uma foto. Como que eu vou falar foto? Temuná. Estão entendendo? E aí, quando o meu querido amigo pergunta a respeito de lembram da árvore onde está Tiferet, né? Onde ela está posicionada, né? Ele está querendo trazer para nós o que o Henri, né? É que o Henri é amigo,
a gente tem as peculiaridades um do outro, né? A profundidade de cada um. O que ele está tentando trazer? O que é a arte ligado com Tiferet, que é hebraico? Mas se a gente traduzir Tiferet para o português Brasil, é beleza. Tá? Mas beleza vem de bellum, que quer dizer bélico, guerra. Então é um complexo. Então aí entra a questão da arte degenerada, que é permitido ou não pelos nazistas, obviamente que não. Aí não sei por que eles pegaram as nossas artes. Aí é outra história, né? Eles não queriam, mas eles pegaram as nossas artes, né? 600 mil obras foram pegas. Olha, butim de guerra, fica bonito, né? E aí depois foram devolvidas algumas, a sua maioria. Aí é um complexo, acho que a gente teria que ver no Museu do Hermitage também, em São Petersburgo, tem muita coisa que não deveria estar lá. Mas, o que esse querido... desculpe, o que o senhor Henri está trazendo para nós aqui, para apresentar para o querido novo colega? Por quê? O que a Kabbalah pode explicar para nós? Porque uma arte pode e a outra não pode. O que recebimento é esse na casa de um judeu? Que aí a gente tem que perguntar também, né? Que judeu é esse, né? Que é muito legal, né? Porque quando falam de... Não, lembra, vocês já ouviram isso? Vocês judeus são assim. Não é tão interessante isso, né? Que parece que só tem um tipo de judeu, né? Nós somos todos carbonos, né? Igualzinho. Então, acho que o Henri está tentando trazer para nós aqui, né? Finalizando, senão parece que eu estou dando uma palestra particularmente, que eu preciso segurar o meu ego agora, voltar para baixo, tá? Então, te trazer. Eu acho que o Henri está tentando colocar o que a Kabbalah pode tratar da questão de poder ou não ter uma obra de arte dentro de casa. Ficou menos pior? Então, eu tenho um monte de quadro na minha casa. Ele não pode. Eu tenho quadros na minha casa, com figura, com eu pintado. Sabe quem é Isabelle Tushband? Tem uma artista, Isabelle Tushband, tem vários quadros dela. Ela pintou Rabi Shimon Bar Yochai para mim. Eu tenho o Rabi Shimon Bar Yochai que ela pintou para mim. Eu tenho vários quadros na minha casa. Aí, se os nazistas eram degenerados, eu nem sei o que é arte degenerada. Que eu saiba, os nazistas eram degenerados. Mas por que tinha uma mulher nua? Aula de história... Não, aula de história da arte, tá bom? Existe... a arte sempre usa... A arte contemporânea utiliza a arte passada para dizer que ela é ruim. E a arte passada utiliza a arte anterior, que ela é ruim. Lembra quando você quer pegar um cargo numa empresa? Se você quer subir no teu cargo, você tem que falar igual ou pior aquele cargo que você quer, não é? Você vai ascendendo numa empresa, né? Então, quando o Henri fala da arte degenerada, lembrando que esse senhor, né, que criou todo esse sistema, ou criaram por ele tentou ser pintor. Estão lembrando? Ele foi rejeitado 2 vezes na Escola de Belas Artes em Viena. Não me perguntem quem rejeitou esse cara, tá? Não vou entrar. Alguém rejeitou. Não, eu falei que eu não vou entrar. Então, tá. Alguém rejeitou ele. Então, quando ele esteve preso, que escreveu Mein Kampf, né? Quanto tempo ele ficou ruminando essa história? E aí aqueles que não eram ele, ficou a arte degenerada, que éramos feitos por uma grande parte de judeus, tá? De judeus. Então essas obras, elas não eram mais permitidas, né? Então é um complexo. É que o Henri, ele é assim. A pergunta dele é complexa. Não, porque eu sei mesmo. até que eu gosto. Estou pensando aqui o que eu sei sobre isso. Eu sei muito pouco, mas eu sei que teve o maior cabalista da primeira metade do século XX, se chamava Rav Ashlag, Rav Yehuda Ashlag, que nasceu na Polônia, depois foi para Jerusalém, está enterrado em Jerusalém, no cemitério de Givat Shaul ali. E que ele
ele tinha alunos de Israel naquela época, não era o Israel de hoje, não tinha sido fundado o Estado de Israel ainda, mas ele morava lá, e ele já tinha um grupo de alunos. E um belo dia, ele simplesmente se levantou e se mudou para Londres. E em Londres, sem nenhum conhecimento musical, ele não tinha nenhum conhecimento musical, ele não tinha educação musical, o que ele fez durante, se não me engano, 2 anos que ele passou em Londres? Ele sentou no piano e começou a tocar músicas, melodias lindas, que ele botou em cima das músicas do Rabi Isaac Luria, do Ari Akadosh, que é um cabalista do século XVI. Então, ele compôs músicas lindas em Londres, e a gente sabe que, posteriormente, Londres virou o centro da música do mundo ocidental, e que em Londres ele gostava muito de ir na galeria de arte. O Rav Ashlag gostava de ir na galeria de arte. Agora, eu não sou culto o suficiente, mas qual é um pintor? Você talvez seja. Que ele é conhecido pelo lance de luz e sombra, e ele pintou uma rainha Esther, acho que é Rembrandt. Pode ser Rembrandt? Mas então que tem um quadro chamado Rainha Esther do Rembrandt, que tem alguma coisa de luz e sombra que é sensacional, assim. Eu não entendo de arte, entendeu? Mas que o Rav Ashlag adorava ir na galeria de arte ver a Rainha Esther do Rembrandt, adorava Rembrandt, se eu não me engano é Rembrandt, que é um lance de luz e sombra do Rembrandt, que ele achava super cabalístico. Então ele não tinha nada contra a arte. Ele, pelo contrário, ele ia na galeria de arte e ficava apreciando horas, meditando na frente das pinturas do Rembrandt. É isso que eu sei. Para os meus alunos, eu queria saber o que ficou para vocês, os alunos que fizeram o curso em 2001, 2004, 2005, 20 anos se passaram. Ficou alguma coisa? O que ficou? Então, mas o que me ficou foi assim. Naquela época, nossos filhos já estavam crescidos, e eu lastimei não ter tido o conhecimento da Cabala nos anos em que eles eram pequenos, em que a gente educou e se esforçou e fez de tudo pela educação deles, que teria sido muito melhor se eu tivesse tido a Cabala. Mas é claro que eu não desisti. Eu tenho neto, nós temos bisnetos, então hoje em dia a gente tem uma visão melhor de relação com eles. Muito legal. Muito obrigada. Obrigado a você. Daqueles 22 jogadores tá. que são bons, você coloca eles lá, não tem regras, sai um caos, né? Certo. O povo de Israel começa com Abrão, lá atrás, com Adão e Eva, Abrão, e não existia o judaísmo naquela época. Então, eu queria saber se Abrão, Isaac, Jacó, Noah, enfim, todos esses que apareceram antes do povo judeu sair do Egito, ou ser escravizado no Egito, se esse pessoal já eram esses jogadores, que já tinham o judaísmo dentro deles, e que foi colocado as regras depois, e que virou o povo judeu. Sim. Abraão, Isaac e Jacó, que foi antes da Torá ser dada, eles cumpriam a Torá no automático. Eles eram almas que eram almas por natureza, tão puras, que eles sabiam cumprir a Torá no automático. Então, quando chegasse a noite de Pêssar, Abraão acordava e falava assim: hoje eu não vou comer pão, hoje eu vou comer matzá. E ele comia matzá. E quando chegava o Shabat, ele desligava o celular e cumpria o Shabat, entendeu? Ele acendia o fogo antes do Shabat e ficava com o fogo aceso e não acendia o fogo. Porque eles automaticamente cumpriam a Torá por natureza, por inspiração divina. E então o povo de Israel é quem é por ser descendente de Abraão, Isaac e Jacó. Porque a gente vem de uma descendência incrível que é Abraão, Isaac e Jacó. Então o povo de Israel está mais alinhado para poder viver de acordo com essas leis do universo. Então, a Torá são as leis do universo, as leis do jogo, as regras do jogo. Abraão, Isaac e Jacó já nasceram sabendo jogar o jogo. Mas eles tinham as regras já? Eles sabiam de cabeça, eles sabiam no automático. Sem ninguém ter sentado com eles e explicado as regras, eles eram a regra nua e crua. Eles já eram a regra. Eu quero agradecer a vocês todos que ficaram até aqui. A conversa é extremamente interessante e com certeza poderíamos alongar muito mais. Vamos ter uma oportunidade de um novo convite. A gente convida vocês que vocês vejam lá fora a exposição de quadros doados pelo Charles Tawil e pelo Isaac Gershon
e nós estamos comercializando eles para doação e apoio às nossas obras a 10 vezes 180. Temos também a Eliana Schussel, numa exposição de joias, que também com símbolos judaicos, que ela está presente, e depois vocês cumprimentem ela, onde também uma parte da venda ela vem em benefício e apoio aos serviços da Bnei Brit. Eu passo a palavra para as despedidas, com considerações finais de Olívio primeiro, e finalmente ao querido Shmuel Lemli, lembrando que existe continuação do curso na Unibis Cultural. Podem se inscrever ainda? Então ele depois vai dar um spoiler nas despedidas, tá bem? Por favor. Mãe, eu te amo. Pessoal, obrigado. Quero agradecer a oportunidade da Bnei Brit, do Henry, de ter me convidado para compartilhar aqui com vocês. Se quiserem saber mais, eu agora voltei a dar cursos lá na Unibis Cultural, que era a antiga Casa de Cultura de Israel, aqui no Oscar Freire, do outro lado lá, o outro lado do Oscar Freire. E vai começar em agosto uma introdução à Cabala. Vai ser às quintas-feiras, de 7h30 às 9h, vai começar na primeira quinta-feira de agosto, que agora eu não me lembro qual é a data. Na primeira quinta-feira de agosto, e quem quiser se inscrever, já entra em contato com a Unibis Cultural. Me sigam no Instagram. Aí, através do Instagram, eu anuncio meus cursos, eu anuncio minhas atividades, e também sempre tem umas informações que eu compartilho ali, conhecimento que eu compartilho ali. Então, me sigam no Instagram, que é um jeito bom da gente se manter em comunicação. E agradeço de novo a oportunidade, agradeço a presença de vocês. Muito obrigado.